sempre os baldios de Serpins, desde 1836, em que foi extinto o Conselho, desde 1836, seguidamente houve sempre alguma atenção sobre os baldios, o que causou sempre alguma pressão, e pressão essa que o povo nunca se amedrontou, que é o caso de hoje, que este movimento está aqui por não estar amedrontado sobre os poderes instalados. O que aconteceu seguidamente ao acabamento de ter acabado o Conselho foi um caso muito marcante, foi em 1909, 1910, nesses anos, em que os baldios foram ocupados pela Câmara, entrou a Câmara Municipal, entrou depois com o regime florestal, aí houve algumas agitações nessa altura, o que levou a que a Câmara tivesse carregado através dela com as tropas de Leiria, de Aveiro e de Coimbra sobre o povo, fazendo prisões na época e etc. Seguindo isso, entrou o Estado Novo. O Estado Novo continuou com esse regime florestal e até o 25 de Abril as coisas estiveram sob o Estado Novo. Os baldios foram ocupados, o do Sobral, da Cabeça Gorda e o do Braçal, que são 3 baldios maiores que têm Serpins, foram ocupados. Essa ocupação esteve sob o domínio do Estado, portanto, dos Serviços Florestais, e em 1976 houve uma lei em que permitia que todos os baldios que tinham sido apanhados pelo poder do anterior fossem devolvidos ao povo. Foi o que aconteceu em Serpins. Só que, seguidamente, por volta do ano de 78, foi feita uma Assembleia de Compartes. Essa Assembleia de Compartes não durou muito tempo, porque acabou, desapareceu. Não sabemos dos documentos que existiam, mas eu tenho conhecimento disso. E depois a Junta assumiu as rédeas dos baldios. Seguidamente, no prolongar depois até 2010, posso lhe dizer que os baldios funcionaram com a Junta a apanhar as verbas todas, não existia a tal Assembleia de Compartes, e que em 2010 a Junta de Freguesia, para ir buscar umas verbas que estavam retidas nos serviços florestais, por motivo de haverem baldios de Serpins em congestão com eles, que era o baldio Sobral, da Cabeça Gorda e do Braçal, a Junta teve necessidade de fazer uma Assembleia de Compartes com a finalidade de ir buscar esses dinheiros que estavam retidos, porque os serviços florestais não lhe entregavam esse dinheiro pelo motivo de não encontrarem na Junta de Freguesia a pessoa autorizada para lhe entregarem o dinheiro. Criou-se essa Assembleia de Compartes. Essa Assembleia de Compartes, onde eu estive presente, formou-se um Conselho Fiscal e a mesa da Assembleia. Foi eleita, os dois corpos, só que o Conselho Diretivo ficou a ser exercido pela Junta de Freguesia, com competências delegadas nessa Assembleia à Junta. A partir daí, pouco mais de democracia tivemos. Depois de vir esse dinheiro, a Junta entregou esse dinheiro empregou esse dinheiro na compra de um terreno por 75 mil euros, deu mais uns 20 mil euros às associações, 40 mil euros para os bombeiros e distribuiu assim o dinheiro. De alguma forma, para mim, e meu entender sobre a lei, que era ilegal porque os compartes deviam ter conhecimento do encaminhamento desse dinheiro. Depois, em 2013, houve uma Assembleia de Compartes para eleger a mesa da Assembleia. Não se chegou a eleger, não apareceram listas concorrentes, porque era uma ilegalidade, porque para concorrer à Assembleia de Compartes tem que ter os 3 corpos, que é o Conselho Diretivo, a mesa da Assembleia e o Conselho Fiscal. A partir daí tem sido sempre a continuação de ilegalidades, não se fizeram mais eleições, não se marcam assembleias que são obrigatórias, as ordinárias, que é uma em dezembro para apresentar os planos e outra em março para apresentar as contas, e isso tem decorrido de uma forma pouco transparente. Agora, felizmente, a democracia regressou a Serpins. Este movimento, junto com muitos compartes que assinaram
a marcação de uma Assembleia que era preciso 5%, e esses 5% até ultrapassou, que arranjámos 10% e não corremos a freguesia toda, e agora está a dar o fruto realmente desse esforço. E esperamos que agora a lista que ganhar, que tenha realmente vontade em praticar a democracia, porque o povo de Serpins, ou os compartes, merecem isso e muito mais, como qualquer outro cidadão merece do país onde vive, e neste caso o que está em causa é a democracia de Serpins. Obrigado. Muito bem, muito bem. Na sua opinião, qual é a importância dos baldios para uma freguesia e para... A importância dos baldios é sempre, como em todos os sítios, os terrenos são sempre importantes, não é? Uns mais bem aproveitados, outros menos bem aproveitados, mas neste caso concreto é uma tradição já longa em que os nossos baldios são explorados, digamos, são feitos a gestão pela Junta de Freguesia. Já há décadas que isso vem sendo assim. E é essa tentativa que nós estamos aqui a tentar, é se efetivamente há vontade de continuar com a Junta de Freguesia a fazer a gestão dos baldios, ou se efetivamente é para uma Assembleia de Compartes tomar conta das situações, porque o que se passa aqui é tão só saber quem é que gera as receitas dos baldios. E as receitas dos baldios têm sido geridas nos últimos 40 ou 50 anos pela Junta de Freguesia. Mas, claro, o povo é que vai decidir, não é verdade? Pois. Porque a lei e a questão dos baldios mudou no 25 de Abril, não foi? Não foi de 25 de Abril, já foi depois, foi em 76. 76. Foi em 76 que houve a entrega dos baldios aos seus legítimos proprietários, representando pelos órgãos sociais, como é lógico. Pois. Só que aqui nunca houve eleições, concretamente as primeiras eleições que estão agora a vir em termos de Assembleia, em termos de órgãos sociais dos baldios, é a primeira que está a acontecer. E porquê? Não há vontade popular de participação democrática? Nunca foi manifestada essa vontade, até porque a situação estava pacífica. Agora houve um movimento que se lembrou de levantar esta celeuma e estamos aqui para aguardar o plebiscito. Ok. Prontos. E só uma pergunta, porque a mim importa muito esta questão. Em relação ao presente e ao futuro, independentemente de quem ganhe gestões de baldios, sabendo dos desafios ecológicos e de desertificação e de transformações do clima, no seu entender, qual é a importância de haver mais participação popular nas gestões dos territórios? Bom, sabe que as participações populares têm um valor que o regime democrático deu, mas tecnicamente não estão preparados, portanto tem que se munir de técnicos para poderem desenvolver estes terrenos que são da comunidade, não é verdade? Sim. Portanto, só com técnicos capazes e com contratação de técnicos capazes e estudiosos e investigadores é que se consegue resolver o problema dos baldios, não é assim de maneira leve, de ânimo leve. Portanto, tem que haver realmente investigação, tem que haver preparação, tem que haver dedicação e aqueles que estão entregues ao Estado, o Estado tem que efetivamente também olhar mais por estas situações, não é? Sim. Até porque passámos pelos incêndios de 2017, não é? Sim, isso foi em Serpins, foi uma calamidade, não foi uma calamidade que aconteceu em Serpins. Foi toda a freguesia ficou queimada, portanto, no caso da mata em que está aqui mais em causa, que é uma mata de cerca de 500 hectares, dificilmente dentro de 25 anos vai haver qualquer rendimento de atirada lá dos baldios. Vai ser só ter que se investir alguma coisa e nestes casos o gestor, que o gestor é o Estado, é que terá que investir naqueles limões atendendo ao ambiente e neste momento andamos com um projeto na desinfetantes, anda a tirar as acácias e áquias que se encontram lá. Foi uma candidatura que a Câmara fez em conjunto com a Junta de Freguesia e é isso que andamos a tentar para ver se aquilo não fica mais infestado ainda. Pois. E, na sua opinião, há ou não há perspectivas num futuro próximo de haver uma floresta biodiversa? De haver uma floresta? Mas isto não é nos baldios, isto tem que partir de uma generalidade, tem que ser uma reestruturação de alto a baixo que tem que ser feita, porque sem isso não vale a pena, porque não é isoladamente cada baldio que vai fazer o que quer que seja.
tem que ser uma reestruturação de alto a baixo das estruturas do Ministério da Agricultura para se poder efetivamente tirar uma evolução. E isso vai levar anos, com certeza, que não é num momento para o outro que isso acontece. Porque as comissões de baldios não, só por si não conseguem fazer não nada. Fundos, não tem fundos e mais... não tem técnicos, não tem capacidade, não tem capacidade de decisão, porque, vamos lá ver, como é que os comparses se vão pronunciar sobre uma situação dessas? Não têm conhecimentos, os comparses, serem chamados para uma situação dessas é a mesma coisa que nada, não é? Porque não tem capacidades técnicas. Portanto, tem que ser os técnicos a agarrar nisto, como eu digo, tem que ser os técnicos a agarrar nisto. Sim. Então, na sua opinião, falta em Portugal, se calhar, uma estratégia territorial de apoio... Completamente de acordo, completamente. É uma estratégia territorial a nível de alto a baixo. De alto a baixo. Evitar as monoculturas, como é evidente, e pôr a mais diversidade possível. Então, Rita Serra, diz lá, o que é que achas? O que é que está aqui a acontecer hoje? Hoje é um momento absolutamente histórico para Serpins, não só porque finalmente temos assembleias de compartes após anos em que foram canceladas, como estamos a tê-las na véspera do 25 de Abril, em que uma das enormes conquistas que derivaram da Revolução dos Escravos foi precisamente a Lei dos Baldios e a possibilidade da devolução das serras às pessoas que vivem nos lugares que delas tinham usufruto habitual. E é um momento onde as pessoas são chamadas à democracia, uma democracia participativa que implica um conjunto heterogéneo de preocupações. Por um lado, a serra e o que se passa na serra, a vegetação, as plantas, as árvores, os animais, quem é que governa esses espaços, e por outro lado, as preocupações com o fogo, mas também com os eucaliptos e com os rendimentos e com o dinheiro e com as possibilidades de salários numa terra que tem sofrido muitíssimo com a marginalização, a descentralização e a municipalização, em que tem ficado marginalizada de muitos processos que estão a acontecer e que de alguma maneira os baldios a nível local têm sido entendidos como um tampão e uma contraforça. Então é toda esta heterogeneidade de forças que se coincide aqui hoje e o que é fantástico é ver a participação, é ver o interesse de pessoas tão diferentes, mulheres, homens, pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, pessoas que nasceram aqui, pessoas que estão a viver aqui, que vieram de outros lugares e que se interessam, que mostram que isto importa. E o que eu digo é que mais fundamental do que o dia de hoje vai ser a festa da manhã e vai ser a festa do depois da manhã, porque há o 24 de Abril, que é antes do 25 de Abril, há o 25 de Abril, que é o dia da festa, e há o dia 26, e que o dia 26 não seja o dia da ressaca, mas seja o dia das pessoas continuarem a fazer as perguntas que se calhar os move a estarem cá hoje, que é: para onde é que vai a madeira quando é vendida? Para onde é que vai o dinheiro? O que é que acontece com todos estes circuitos económicos? Como é que estão os contratos? Seja com a Navigator, com os eucaliptos, como é que estão os contratos de quem está nestas terras? O bem que estão a produzir e o mal que estão a produzir, como é que podemos mitigar o mal e como é que podemos maximizar o bem para quem vive aqui nesta terra? Portanto, Serpins com isto mostra que é uma terra viva, é uma terra que é capaz do bonito e do feio, é uma terra que é capaz do bonito e do mal, é uma terra humana. Boa. Já me parte? Já. Não.